Vamos abrir então. João, no capítulo 8, no versículo 42. Palavra do nosso Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42. Nós vamos ler até o 45. João 8, 42 até o 45. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. João 8, 42. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir as minhas palavras. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Queria que nós destacássemos o versículo 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor amado, estamos aqui em nome de Jesus, o seu Filho, para mais uma vez estudar a tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos dê a bênção, Senhor, para que nós possamos entender este assunto tão importante, entender, Senhor, o ensino da Bíblia, e possamos assim, Senhor, reagir nesses dias difíceis. Nós te pedimos de uma maneira agradável a Ti, que o Senhor opere em todos os corações, cada um de nós, em mim que vou ministrar a aula, e nos meus irmãos, para que a verdade vinda do Teu Espírito Santo prevaleça entre nós e nos edifique, nos fortaleça, e nós recebamos essa verdade com o coração dócil, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Pode sentar. Hoje é o terceiro estudo, irmãos, de uma série. Nós vamos fazer uma breve série, né? Mas nós queremos abordar alguns assuntos importantes. Eu tinha pensado em 2 domingos, mas já estamos no terceiro. Mas não vai demorar essa série. Eu estou passando do segundo porque eu preciso abordar alguns temas e não deu para fazer nos 2, né? Domingos. Mas essa série não vai ser grande, ela vai ser uma série breve. Mas nós estamos aqui hoje no terceiro domingo para falarmos, irmãos, sobre o tema, a visão bíblica da pandemia e sua relação com a política e a ciência. E nós já abordamos vários aspectos aqui desse assunto nos 2 domingos anteriores. E hoje, o que eu quero me deter bastante hoje é a respeito da verdade. A respeito da verdade. O que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, ele fala em termos de um conceito do coração. Ele separa os filhos do diabo dos filhos de Deus. E ele diz assim que os filhos do diabo, eles não querem a verdade, eles querem a mentira. Mas os filhos de Deus, eles querem a verdade. Ele diz assim bem claramente no versículo 45, mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem é que não crê em Jesus porque Jesus diz a verdade? Nós sabemos que da boca de Cristo só sai a verdade. Ele mesmo não apenas diz a verdade, mas Ele é a verdade, né? Vocês lembram lá de João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então da boca de Cristo só sai a verdade e Ele é a verdade.
Mas essas pessoas, porque Jesus diz a verdade, elas não creem nele. Elas não creem nele. Então aqui tem um aspecto de que porque Jesus é a verdade e porque ele diz a verdade que as pessoas não creem. Quem são essas pessoas? As pessoas do versículo 44, que Jesus chama claramente. Jesus é muito duro e ele diz no versículo 44: vós tendes por pai o diabo. Então, os filhos do diabo são aqueles que não creem em Jesus porque Jesus fala a verdade, não é? Fala a verdade. E Jesus diz aqui que tem os filhos de Deus. Claro, se subentende o quê? Que se tem os filhos do diabo, tem os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles são diferentes, completamente opostos a isso. No versículo 47 diz: quem é de Deus, olha só, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então Jesus faz uma clara distinção aqui entre esses dois grupos de pessoas. Quem é de Deus e quem é do diabo. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Em outras palavras, ouve a verdade. Porque Jesus, ele trouxe a palavra de Deus. Então, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, quem é do diabo, não ouve. Por que não ouve? Jesus vai dizer quem é do diabo. Por que não ouve? Porque ele quer satisfazer os desejos do pai dele, que é o diabo. Então, no versículo 44, um texto muito conhecido nosso, Jesus diz assim: vós tendes por pai ao diabo e querer satisfazer os seus desejos, o desejo de vosso pai. Então, meus irmãos, as pessoas não ouvem porque as pessoas são igual ao diabo. O diabo é o pai da mentira. O diabo não quer a verdade. O diabo, ele, na verdade, toda a vida do diabo é baseada numa mentira. A mentira primordial, o quê? Que ele não honra Deus. E que ele acha que ele vai conseguir vencer Deus e vencer Cristo. O diabo é louco. Não existe um ser mais louco que o próprio diabo. Nós podemos dizer que o pecado emburrece. O pecado enlouquece. E o diabo é o exemplo supremo dessa loucura, porque ele acha que ele pode vencer Deus. Ele acha que ele pode vencer Cristo. Ele acha que ele pode vencer a igreja de Cristo. Ele é ilustrado no livro de Apocalipse como o dragão que persegue a igreja. Então ele acha que ele pode vencer a igreja. É evidente que ele não pode. É evidente. Mas ele é louco. Ele foi dominado pela própria mentira que está nele. Ele é o pai da mentira. E ele engana as pessoas. Ele mente para as pessoas. O que o Senhor Jesus Cristo vai dizer aqui, que quem não é de Deus é como ele, e gosta do que ele fala, e segue as suas mentiras. Então, querer satisfazer os desejos dele. Jesus diz que essas pessoas não ouvem a ele, porque essas pessoas são iguais ao diabo, e querem satisfazer o diabo. Elas têm uma natureza semelhante ao diabo. Jesus já chama de filhos do diabo. E, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele vai avançar mais e ele vai associar a mentira com o homicídio. Jesus diz que não somente o diabo é mentiroso, mas ele é homicida. Então Jesus estabelece aqui um princípio de que a mentira não é uma coisa neutra, não é uma coisa, vamos dizer assim, que não tem as suas consequências, mas é uma coisa terrível. Foi por causa da mentira que o diabo contou que a raça humana caiu e que muita gente vai passar a eternidade no inferno. Foi por causa daquela mentira que o diabo, quando ele se fez, quando ele usou a serpente, e ele começou a conversar com Eva, e ele começou a falar com ela, e Eva foi ouvindo o diabo, e ele foi mentindo para ela. Por quê? O que ele queria? Ele queria matar Eva, ele queria matar Adão, ele queria matar os homens, ele queria matar a raça humana. Ele odeia Deus e ele odeia a raça humana. Imagine que a Bíblia vai dizer lá no capítulo 2, que do homem somente se diz isso, homem e mulher,
foram criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Então, quando o diabo viu isso, e ele odeia Deus, ele atacou o homem. E ele, como ele mataria o homem? Mentindo. Então, Jesus faz a conexão aqui claríssima entre a mentira e o homicídio que o diabo cometeu. Jesus diz que ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Inclusive aqui Jesus está falando com pessoas que odeiam, não somente, veja a associação que tem aí, que não somente não ouvem a verdade que está em Jesus, e não creem na verdade que está em Jesus, porque elas seguem o diabo, mas elas querem também o que, irmãos? Matar Jesus. Matar Jesus. Então veja a associação nas Escrituras, que o homicídio sempre está associado com a mentira na Bíblia. A vontade de matar os outros, o assassinato, a produção de morte, está sempre associado na Bíblia com a mentira. É no ambiente de mentira que se produz morte, não no ambiente da verdade. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade produz vida. A verdade está associada com a vida, mas a mentira está associada com a morte. A mentira, ela produz a morte. Como o diabo matou a humanidade? Pela mentira. Pela mentira. Essas coisas estão juntas. Meus irmãos, são princípios importantes, e a Bíblia vai dizer o seguinte, que quem é de Deus ama a verdade e produz vida. Se você for ler todo o Novo Testamento, você vai perceber que vai ter uma divisão entre esses filhos do diabo e os filhos de Deus. E, na verdade, toda a Bíblia, desde Caim e Abel. Abel é de Deus. Abel não mente. Caim é do diabo. Caim mente. Caim chega para o irmão dele e diz assim, vamos ali. Convida-o. Mente para ele. E lá ele mata. Abel não. Abel é sincero. Abel é verdadeiro. Então, desde Caim e Abel, nós temos associação, porque Caim é filho do diabo. Caim é filho do diabo. A Bíblia vai dizer, vai deixar bem claro que Caim é do diabo. Nós lemos até um texto, né, do Emílio Garófalo. Eu tinha falado Garofalo, é errado, tá, irmão? Emílio Garófalo. E ele diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Tá aqui, achei. Então, o pastor Emílio Garófalo fala assim, o tempo que a gente vive é tão esquisito que tem muita gente comemorando que uma vacina é um pouco menos eficaz do que antes anunciado. Qual a vacina contra esse tipo de pensamento? Ele diz assim, isso é coisa de Caim, gente. Vamos parar. Então, o pastor associa muito bem aqui a questão da mentira, do assassinato com Caim, porque Caim ficou na Bíblia como assassino, como aquele que matou seu irmão, como aquele que... o primeiro assassino da história da humanidade, e matou o irmão. Então nós temos que isso é uma verdade, mas nós devemos lembrar que ele mentiu também, que ele enganou o irmão dele, que ele chamou o irmão dele para uma armadilha. Ele é filho do diabo. Então, meus irmãos, vamos guardando essas informações, por quê? Porque em tempo de pandemia, isso se torna extremamente prático e aplicável. Se nós temos uma doença que mata, nós precisamos buscar a verdade sobre a doença, e não a mentira. Porque a mentira vai matar. A mentira sempre mata. A mentira sempre produz morte. Mas a verdade vai esclarecer. A verdade é luz. E o que Jesus estabelece aqui é que os cristãos querem a verdade. Eles querem a verdade em todos os níveis. Eles não querem a verdade apenas no sentido espiritual, como se o sentido espiritual fosse descolado, fosse separado da vida material. Quando a Bíblia diz que o cristão ele quer a verdade, ele não quer a verdade apenas no sentido espiritual,
ou no sentido, vamos dizer assim, abstrato. Mas ele quer a verdade no sentido também da vida aqui, e também no sentido concreto da vida deste mundo. Então, quando o cristão olha uma pandemia, o cristão não quer ser enganado sobre ela. O cristão quer a verdade. Ele quer a verdade sempre. Ele quer a verdade sempre. Quando você pega, por exemplo, o povo de Bereia, um povo tão citado pelos cristãos como um povo que quer a verdade, né? Os apóstolos chegam e eles querem a verdade e eles então vão buscar a verdade nas escrituras sagradas. Os cristãos sempre são assim. Os cristãos são sempre bereanos. Os cristãos, eles querem sempre a verdade. Mas onde está a mentira? A mentira está no diabo, e a mentira está nos filhos do diabo. Daí, meus irmãos, que quando nós pensamos em questões culturais, e aqui que eu peço para vocês irem acompanhando o meu raciocínio, porque eu vou subindo alguns degraus para chegar exatamente no nosso assunto. Aí quando você começa a pensar em questões culturais, na vida da sociedade, nos costumes da sociedade, das crenças da sociedade, vamos dizer assim, de todo o complexo cultural da sociedade, que envolve tudo, envolve crenças, envolve costumes, envolve reações diante dos problemas. A Bíblia vai mostrar que, como existe uma sociedade caída, essa cultura ela é manchada pela queda. Essa cultura é manchada pelo diabo. Isso aqui que Jesus Cristo fala, que os homens, os filhos do diabo, eles querem satisfazer o diabo, isso está na cultura humana. Os homens querem a mentira. Os homens querem a mentira espiritual. Os homens querem ser enganados na vida prática, material. Eles preferem ser enganados. Por exemplo, as pessoas preferem acreditar que não existe pandemia. Só para dar uma ilustração. As pessoas preferem acreditar que não é grave. As pessoas não gostam de ser confrontadas com uma situação grave. O homem não gosta de ser confrontado com a realidade do seu próprio pecado, da sua própria maldade e das consequências do seu pecado. Ele quer ser enganado. Ele quer que mintam para ele. Isso é um princípio da cultura. E a cultura, ela está permeada com esse princípio da mentira e também com o princípio do assassinato. Porque o homem não somente ele é mentiroso, ele gosta da mentira e a cultura está permeada por isso, mas a cultura também está permeada pelo princípio de Caim. De maneira que, através da mentira, os homens mentindo acham que vão se dar bem, mentindo, enganando a si mesmos, enganando o próximo, sem se importar com as consequências práticas daquela mentira. Vou voltar ao exemplo, que isso tem tudo a ver com o nosso assunto. Então, por exemplo, se eu digo que a pandemia não existe, mas ela existe, eu vou matar pessoas. Se eu digo que alguma coisa não é perigosa, mas ela é perigosa, eu vou matar pessoas. Mas o princípio da mentira está em que há certos interesses do engano e da mentira que vão beneficiar o mentiroso, em algum sentido. Por exemplo, até a mim, se eu não quero que acredite, se eu não quero que exista pandemia, eu vou querer ser enganado. Então, num certo sentido, eu vou buscar essa mentira e eu vou acreditar nisso. Porém, meus irmãos, a consequência prática é que a minha mentira, ou a mentira de certas pessoas que têm interesse nessa mentira, não vai mudar a realidade. A realidade se impõe. A realidade não está preocupada, se eu puder falar assim, né? A realidade não se preocupará com a minha mentira e nem mudará pela minha mentira, porque a realidade é realidade. Eu não posso mudar a realidade.
De maneira que mesmo que eu minta, mesmo que eu me engane, e mesmo que eu seja enganado por outros, e mesmo que muita gente seja enganada, a realidade está aí, ela não vai mudar. E a realidade, sendo dura e sendo perigosa, vai matar. Mas, irmãos, a cultura mundana, a cultura ímpia, ela segue a mentira, ela segue o engano. E ela segue também o assassinato. Então, se você pegar qualquer livro de história, um livro bom, né? Um livro história de fato, um livro que conta realmente, procura realmente contar a realidade, você vai ver ali o que? Em todas as culturas humanas, mentira e assassinato, mentira e opressão, mentira e maldade e perversidade pelo uso da mentira, filhos do diabo. Mas aí vem a igreja é um povo diferente. As marcas da igreja, você vai perceber aonde o Espírito Santo está agindo. Vocês lembram que o Espírito Santo é chamado o quê? O Espírito da verdade. É o Espírito da verdade. Então, onde o Espírito Santo está agindo, a verdade está sendo buscada e a verdade está sendo semeada. A igreja é outra cultura. A igreja, ela tem uma cultura distinta da cultura caída. A igreja, ela vai, então, buscar a verdade em todos os níveis e, através da verdade, ela vai vivificar. Quando você confronta, nós estamos estudando o Evangelho de João, e eu creio que os irmãos já perceberam isso. Quando você confronta os fariseus, os saduceus, a liderança religiosa em Israel, o próprio Império Romano, através de Pilatos e Herodes, quando você confronta essas pessoas, você vê com Cristo, você percebe a nítida diferença. Elas são todas mentirosas e Jesus diz a verdade. Elas são todas, buscam a morte de Jesus e não pensam no próximo, e Jesus diz a verdade e veio para dar vida. E chora quando ele vê a morte. Então você tem uma nítida diferença entre Cristo e essas pessoas. Então quem é de Cristo vai se parecer com Cristo. Quem é de Cristo, ele vai seguir o princípio de Cristo. Qual é o princípio de Cristo? Buscar a verdade e lutar pela vida. Buscar a verdade em todos os níveis, em todos os sentidos, espiritual, material, e as coisas estão ligadas, nós somos corpo e alma. E buscar a vida em todos os sentidos também, espiritual e material. Então, vou colocar uma questão prática aqui, para os irmãos ficarem com isso na mente. Eu estou de máscara nesse momento, vocês estão de máscara. Por quê? Porque nós estamos assentados sobre uma verdade de que existe uma doença, de que essa doença mata. E essa máscara é uma espécie de proteção, tanto para que eu não seja contaminado, como para que, caso eu esteja contaminado, eu não contamine você. Veja então que o uso da máscara só tem sentido, preste bem atenção nisso, se houver uma verdade aí. E que esse uso da máscara, ele leva à vivificação do próximo, ou à proteção da vida do próximo. Então veja como, e aí eu dei só um exemplo, mas você pode dar 1000 exemplos e pensar em 1000 situações, de que a verdade, ela sempre é uma espécie de proteção da vida, ela promove a vida. Mas vamos supor aqui, vamos colocar o outro lado. Então, se existe um grupo, uma conspiração, que está me enganando, está me mentindo e quer que eu use máscara por causa de vamos dizer assim, de um teste, uma espécie de teste. Vamos ver se esse povo aí nós conseguimos manipular. E eles então mentem, dizendo que existe uma pandemia, mas não há, essa pandemia não é grave.
e eles estão apenas fazendo uma espécie de teste, vamos dizer assim. Então aí de fato não tem sentido usar máscara. Eu estou sendo enganado. Mas nós temos aqui duas coisas, irmãos. Eu estou dando esses exemplos e vocês vão entender depois lá na frente o porquê. Nós temos aqui duas coisas. O uso ou não de máscara vai depender de que isso realmente é necessário. E o que é necessário, o que vai dizer para mim que é necessário ou não? A verdade sobre aquele assunto. Há uma doença ou não há uma doença? Ela é perigosa ou não? Se por acaso estiverem me enganando, existe uma conspiração secreta que está me enganando sobre esta doença, então eu estou sendo manipulado, estou sendo levado. Mas nós temos então aqui essas duas situações, uma conspiração secreta que está fazendo com que eu use máscaras e que na verdade com isso está tirando minha liberdade, é um projeto secreto que está fazendo isso. Ou existe realmente uma doença, ela é grave e a máscara é uma espécie de prevenção útil e necessária. Ou uma coisa ou outra. Nós temos então uma teoria conspiratória que baseia vamos dizer assim, a desconfiança daqueles que dizem assim, não preciso usar máscara, porque isso é uma conspiração secreta de alguém que está manipulando as informações para me forçar a usar máscara. Ou existe pelo outro lado o que os cientistas estão dizendo, o que os médicos estão dizendo, de que existe sim uma doença e de que essa doença mata e de que as máscaras são necessárias. Onde é que está a verdade? Vocês percebem que o importante nessa discussão que é o quê? A verdade. Onde é que está a verdade? O cristão será aquele que quer a verdade. Quer a verdade. Ele não quer ser enganado, ele quer a verdade. E ele quer a verdade porque ele quer viver e quer fazer os outros viverem. A verdade, o cristão, ele quer a verdade e o cristão é alguém que trabalha pela vida. Trabalha pela vida. Então, meus irmãos, esse é o ponto. Eu fui falando as coisas devagarzinho e fui desenvolvendo o raciocínio, porque esse é o ponto que eu gostaria muito que nós chegássemos nesse momento. Então, a busca da verdade, uma verdade que defende a vida das pessoas, que promove a vida, que livra da morte, e é isso que o cristão vai querer sempre. Quem é que está com a verdade? As teorias de conspiração, que estão abundantes em nosso mundo hoje, ou que a ciência está dizendo? Ou que os cientistas têm dito? Em que você vai acreditar? Nós chegamos nesse ponto hoje, irmãos. É um momento muito estranho que nós estamos vivendo, muito estranho. E nós precisamos entender isso muito bem, perceber isso muito bem. Mas vamos prosseguir aqui. E o que eu quero fazer então hoje? Eu quero mostrar para vocês a questão de que isso está associado à verdade e mentira, a questão entre a verdade e mentira, vida e morte. Eu convido os irmãos a abrirem comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Essa semana também, já quero lhes dizer, eu vou publicar um texto do atual pastor do Tabernáculo Metropolitano, a igreja que foi do Spurgeon, em que ele fala de como os cristãos devem reagir, as igrejas devem reagir quando o Estado diz assim, olha, vamos fechar as igrejas por causa da pandemia. É um texto precioso, meus irmãos.
muito esclarecedor. Vou publicar essa semana no grupo da congregação, tá bom? E vocês, por favor, não deixem de ler. Então, aqui no capítulo 6, no versículo 8, diz a palavra de Deus assim, vamos ler. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que ali eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Vamos parar até aqui. Veja, esse é Estevão. Estevão, se tem um homem elogiado na Bíblia pelo próprio Deus, esse é Estevão. Assim, claro que tudo é a graça de Deus, mas o que Atos fala aqui de Estevão? Estevão era um homem cheio do Espírito, cheio de sabedoria, cheio do poder, um diácono, né? Foi escolhido para diácono. E o primeiro mártir da igreja cristã, primeiro mártir. Veja, e ele falava a palavra de Deus, e era tanta sabedoria, que ninguém podia resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Por quê? Eu quero fazer essa pergunta aqui. Por que ninguém podia resistir? Porque Estevão falava a verdade. A palavra de Deus é o quê? Verdade. Verdade. Aí o que os inimigos da fé fizeram para tentar derrubar Estevão? Mentiram. Porque quem é de Deus diz a verdade, quem é do diabo mente. Veja o que diz aqui no versículo 11. Então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Isso não é verdade? Estevão nunca falou isso. E excitaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo contra ele, arrebataram, levaram no conselho, apresentaram falsas testemunhas. Veja, mais uma vez aqui, mentiram lá e agora apresentaram falsas testemunhas, subornaram esses homens, né? E aqui apresenta-se as falsas testemunhas, que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar, mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Irmãos, nós temos aqui então esses judeus que mentiram, disseram que Estevão falou contra o santo lugar e a lei, e que Jesus há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Eles deturparam o que Estevão estava falando. Ele não estava falando contra Moisés, ele não estava falando contra o templo. O que ele estava falando é que aquilo ali tinha passado. Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana, que ela perguntou, onde é que tem que adorar? Em Jerusalém ou em Gerizim? Aí Jesus falou o que para ela? Nem aqui, nem em qualquer lugar, mas os verdadeiros adoradores são os que adoram em quê? Em espírito e em verdade. Porque no tempo do Novo Testamento não tem mais templo. Então Estevão não estava falando contra o templo, nem contra Moisés. Estevão estava falando aquilo que Moisés falava, que ia vir um profeta como ele. O que o Antigo Testamento falava, que o templo ia passar mesmo. Hebreus mostra isso. Mas ele não estava falando contra Moisés, mas eles deturpavam, eles mentiam, eles enganavam. No capítulo 7, nós temos a defesa de Estevão. E Estevão, mais uma vez, diz a verdade, cheio de sabedoria, não mente, não engana, defende a sua causa, fala a verdade. É um capítulo muito grande, eu não vou ler agora, mas creio que os irmãos já conhecem, mas vocês podem ler depois. Mas lá no final do capítulo 7, diz o versículo 54, lá quase no final já. E aqui é a reação desses judeus. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos, não queriam mais ouvir aquilo. Veja a rejeição desses homens à verdade.
Eles eram filhos do diabo. E aí, arremeteram unânimes contra ele, perderam toda a compostura, eram autoridades ali que estavam ali, expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem. Quem era o jovem? Saulo. E apedrejaram a Estevão, o primeiro mártir da igreja, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, olha Estevão, totalmente o oposto daquilo: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, esses filhos do diabo não quiseram a verdade de Estevão e mataram Estevão para defender a sua mentira. E Estevão, falando a verdade corajosamente e sendo apedrejado, e já tendo uma visão do próprio Cristo, ele diz: eis que vejo seus abertos e o Filho do Homem. Ele ora, preste bem atenção nisso, irmãos, ele ora por aqueles apedrejadores. Ele ora por eles e diz: Senhor, não lhes impute este pecado. Estevão não quer que eles morram. Estevão quer que eles sejam salvos. E quem? Os que estão matando Estevão. Então, na hora que eles estão matando Estevão, Estevão está orando por eles. Irmãos, esse é o quadro. Nós temos aqui o céu e o inferno como que se encontrando. Nós temos aqui os filhos do diabo se manifestando e um filho de Deus agindo como filho de Deus. Os filhos do diabo mentindo e matando, e o Filho de Deus dizendo a verdade e desejando vivificar as pessoas. E tinha um aqui, pelo menos, não sabemos se Deus ouviu a oração de Estevão em relação aos outros, mas em relação a um, Deus ouviu. Quem foi? Eu estou perguntando para vocês, quem foi? Diga, irmão. É o Saulo, irmão, aqui é o Paulo. Então Deus ouviu a oração de Estevão. Saulo está lá, apoiando. Pode ter certeza que Saulo matou gente. Saulo participava daquilo. E aqui ele não apedrejou, mas ele apoiou, então ele matou junto. Mas Saulo depois muda. E Saulo é transformado. Meus irmãos, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, que isso aqui, quem matou Estevão, quem mentiu e quem matou Estevão, foram pessoas da cultura, preste bem atenção nisso, meus irmãos, preste bem atenção nisso, da cultura judaica. Foram judeus. Ora, nós temos um outro texto em que Paulo ele vai reagir a uma outra cultura que eu gostaria que nós lêssemos agora, por favor, irmãos. Abre a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 5. 1 aos Coríntios, capítulo 5. Olha o que ele diz aqui. Geralmente, capítulo 5 de 1 Coríntios, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. A coisa estava feia ali naquela igreja, porque eles estavam fazendo coisa que nem os gentios faziam. Pelo que Paulo diz, que nem os gentios nomeavam, que era alguém que possuía a mulher do seu pai. O que Paulo está falando aqui é que o cristianismo, ele não pode ser pior que uma cultura pagã, mas ele tem que iluminar a cultura pagã. É uma vergonha para uma igreja quando uma igreja ela age pior que os pagãos. É uma vergonha, é uma coisa assim, é muita vergonha, é muita vergonha.
Eu vou ser sincero com os irmãos. Dá muita vergonha ver gente comentando na rede certos absurdos. Gente famosa. Gente que tem uma influência muito grande no meio, inclusive reformado, falando tantos absurdos que você não ouve nem um jornalista que não é cristão. Mas o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? É que é quando nós não entendemos que nós não estamos presos a culturas, seja de um lado, seja de outro. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: nós temos essa briga hoje, essa polarização que está dominando o debate completamente, inclusive entre cristãos, dessa polarização entre direita e esquerda. E aí o que significa isso? Bom, muita gente diz assim: eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou cristão. E a pessoa diz isso porque ela está dizendo assim: bom, os direitistas, os conservadores defendem coisas que nós defendemos. Aí eu falei para vocês, inclusive semana passada, que inclusive a eleição do presidente Bolsonaro foi dentro disso, ou seja, ele se apresentou como contra o aborto, ele se apresentou como a favor da família, essas coisas aí, ele se apresentou como conservador. E muitos cristãos votaram nele naquela ocasião por causa disso. Então isso ficou o quê? Ficou que, como ele é contra o aborto, como essa direita brasileira diz, né, que é contra o aborto, diz que é a favor da vida, aí os cristãos assumiram isso mesmo e associaram isso com o cristianismo. É aí que está o problema. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Se você pensa em direita, esquerda, se você pensa em questões culturais, meus irmãos, nenhuma opinião humana, nenhuma ideologia humana, ela é cristianismo. As melhores ideias humanas são manchadas pelo pecado. São manchadas pelo pecado. O cristianismo, ele se distingue de tudo isso, das melhores culturas que a humanidade possa produzir, das melhores ideias que a humanidade possa ter. Ele se distingue disso porque as melhores ideias dos homens sempre vêm manchadas pela queda de Adão, sempre vem manchada pela idolatria, sempre vem manchada pela busca da mentira, sempre vem manchada pela busca da morte dos outros. Sempre, sempre, sempre. Idolatria, mentira e assassinato. Sempre. As melhores ideias que os homens já tiveram sempre têm em algum sentido um princípio de idolatro, um princípio ideológico mentiroso, um princípio que resultará em algum sentido em morte dos outros. Seja capitalismo, seja comunismo, você pode discutir e dizer assim: o capitalismo é melhor por isso, isso e tal. Essa discussão é válida, mas uma coisa ou outra sempre vai produzir idolatria, vai produzir mentira, vai produzir morte. Sempre. Sempre. Não tem como escapar. O que vem do homem sempre vai produzir idolatria, mentira, morte. Sempre, não tem como escapar. Então você associar cristianismo com direita, seja qual for a direita, seja a melhor direita que existia aí no mundo, você está cometendo um ato perigosíssimo. Você está rebaixando o cristianismo a um pensamento humano. Você está fechando o cristianismo numa caixa humana, pecaminosa, que com o tempo vai destruir o cristianismo, vai fazer com que ele perca o sentido. Então, se você diz que o cristianismo é de direita, porque a direita supostamente aí é contra o aborto, ou defende a família, e você associa o cristianismo a isso, você está destruindo o cristianismo.
Você pensa no campo da esquerda, nos progressistas, naqueles que querem, por exemplo, lutar por um casamento homossexual, aqueles que são favoráveis ao aborto, aqueles que têm esse tipo de discurso. Aí você diz assim, bom, isso aqui não tem nada a ver com o cristianismo. É verdade, é lógico, é evidente. O perigo é quando você vai para o outro lado e começa a dizer assim, bom, porque esse grupo aqui é contra o aborto, porque esse grupo aqui é a favor do casamento tradicional, aí isso aqui é cristão. Aí está errado. O que a Bíblia mostra é que o cristianismo está acima de um e de outro e que analisa tudo. Porque ambos, em algum sentido, são idolátricos, tanto direita como esquerda, irmãos. É isso que precisa ser dito para os cristãos com toda clareza. Gente, direita, idolatria. Gente, direita, gosta de mentira. Gente, direita também mata. Não é só esquerda, não. O cristianismo, ele não está preso em caixa nenhuma. E eu vou lhes dar um exemplo bíblico. Quando você pega as escrituras, quando você pega a igreja primitiva, como é que a igreja primitiva agia? A igreja primitiva, ela tinha ali, eu vou fazer um paralelo, a sua direita e a sua esquerda também. Ela tinha uma espécie de direita ali, que eram os judeus. Irmãos, os judeus, eles eram monoteístas. Os judeus, eles defendiam muitas coisas que os cristãos defendiam. Os judeus guardavam o sábado, exageradamente e erradamente, mas eles guardavam o sábado. E Jesus nunca falou contra guardar o sábado. Jesus falou contra a deturpação do sábado. Os judeus, eles tinham muitas similaridades em termos de cultura, de pensamento com os cristãos. Muito. Os pagãos, os gregos, os gentios, eles eram como uma espécie de esquerda, vamos dizer assim. Eles estavam muito mais longe dos cristãos em termos de cultura, em termos de crenças. Eles eram politeístas. Eles tinham cultos extremamente pervertidos. Eles tinham crenças terríveis. Mas quem foi que perseguiu os cristãos primeiro? Os judeus ou os pagãos? Eu quero que você preste bem atenção, meus queridos irmãos. Preste bem atenção nisso. Eu vou repetir isso aqui. Nós temos judeus e pagãos. Os judeus são como uma espécie de direita daquele tempo. Tinha muita similaridade com os cristãos. Monoteísmo, guarda do sábado, sempre que o cristianismo foi no domingo, né? Mas a guarda do dia santo, uma visão da família, muito próxima também. Enfim, os pagãos estavam muito mais distantes. Os pagãos eram como que a esquerda, se eu puder fazer essa comparação. Mas quem foi que perseguiu e matou Estevão em Atos 7? Os direitistas daquela época, se eu puder dizer isso. Os esquerdistas daquela época, se eu puder dizer isso, eu estou fazendo um paralelo. Eles fizeram a perseguição depois, induzidos, inclusive, pelos direitistas daquela época, que eram os judeus, os fariseus, os saduceus. Quem que levava para as autoridades romanas queixa contra os cristãos? Aqueles que tinham mais similaridade com eles. Aqueles que, culturalmente falando, se aproximavam mais deles. Se você for colocar um cristão e um judeu e um pagão, com quem estava mais próximo ali? O judeu estava mais próximo do cristão. Mas quem denunciava para os pagãos, os cristãos? Quem estava mais próximo deles culturalmente. E esse fato mostra, irmãos,
Só esse fato mostra que cristianismo não é judaísmo, nem paganismo. Cristianismo é religião revelada. Judaísmo era humano, paganismo era humano. Judaísmo tinha os seus ídolos. Judaísmo tinha suas mentiras. Judaísmo matava os outros. Paganismo tinha os seus ídolos. Paganismo tinha suas mentiras. Paganismo matava os outros. Hoje é a mesma coisa. Eu não posso fechar o cristianismo numa espécie de caixa humana, cultural, porque esse pessoal aqui pensa parecido comigo. Esse pessoal aqui defende, é contra o aborto, esse pessoal aqui... Aí pronto, aí eu aqui estou. Irmãos, vocês imaginam Paulo fazendo uma coisa dessa hoje? Vamos fazer uma transposição, se no tempo. Vocês imaginam o apóstolo Pedro, Paulo, se associando demasiadamente com essa direita que está aí? Vocês imaginam Paulo dizendo fechado com Bolsonaro? Ou eu sigo o Bolsonaro incondicionalmente? Vocês imaginam Paulo dizendo fechado com Nero? Vocês imaginam isso? Isso é inconcebível. A questão é que são duas culturas, não importa a similaridade, são duas culturas que não são reveladas, tem cada uma no seu campo: idolatria, mentira e assassinato. Se nós formos estudar capitalismo, comunismo, direita, esquerda, nós vamos ver as três coisas em todos os lados. É só o cristianismo, meus irmãos, que traz a solução para isso. E sabe o que está acontecendo hoje? Eu tenho um amigo pastor, ele é bem mais velho que eu aprendo muito com ele, e ele tem umas frases assim muito interessantes. Ele diz assim: sabe o que está acontecendo hoje, pastor? Os cristãos, eles estão pegando as armas do inferno para implantar o reino de Deus. Isso é impossível. Eu não posso pegar as armas do diabo para implantar o reino de Deus. Eu vejo aí o pessoal dizer assim: o Donald Trump caiu, pronto, vai ser o fim, estamos perdidos. Como se nós dependêssemos de uma direita, de um governante, de uma autoridade qualquer. Como se o reino de Deus estivesse preso a essas coisas. Mas sabe por que nós estamos chegando no nível, irmãos, tão baixo de debate, que já saiu, porque já saímos do campo cristão. Os cristãos hoje estão pensando igualzinho esses direitistas. Igualzinho. E quando eles criticam, diz assim: fulano é esquerdista. Não, mas você está pensando igual o direitista. Você critica o outro porque o outro está pensando igual o esquerdista, mas você está pensando igual o direitista. O ponto é que você não está observando é que não é direitismo ou esquerdismo, é cristianismo. É que Paulo, Pedro, João, jamais no nosso tempo eles iriam fechar-se num lado ou no outro, mas eles iriam, pela verdade das Escrituras, observar a mentira, a idolatria, a mentira e o assassinato, tanto num lado como no outro. E eles iriam se posicionar contra o erro aonde estivesse. E não como nós estamos vendo hoje, as pessoas dizerem fechado com Bolsonaro, ou seguirei Bolsonaro incondicionalmente, apoiarem tudo o que está acontecendo aí, e dizendo assim: mas eu estou lutando contra o aborto. Como você pode estar lutando contra o aborto dentro de um campo em que você já perdeu a noção do que seja lutar pela vida? Porque nem um lado nem o outro, de fato, estão lutando pela vida, meus irmãos. Tanto um lado como o outro tem os seus interesses, porque são todos pecadores. Porque são todos filhos do diabo, não importa se é de direita, se é de esquerda.
porque são todos idolátricos, têm os seus ídolos, porque querem mentira, buscam mentira, e porque de um jeito ou de outro estão matando pessoas. Matando pessoas. Então, hoje, nesta manhã, o tempo já estourou, mas eu gostaria, meus irmãos, que vocês ficassem aqui. Semana que vem a gente vai continuar daqui. E aí, pela graça de Deus, eu falarei então, eu nem consegui falar, sobre a teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Vamos orar? Vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, nós queremos agradecer, meu Deus, porque nós estamos aqui nesta manhã, pela sua grande misericórdia, pela sua grande graça, rogando pelo poder do seu Espírito Santo, as nossas almas, a nossa vida seja guardada de qualquer idolatria, de qualquer princípio da mentira e da morte, para que o nome santo de Jesus seja honrado, seja glorificado e não seja manchado por professarmos o seu nome, seguindo homens, idolatrando homens. Que o teu nome santíssimo, gloriosíssimo, seja glorificado cada vez mais em nosso viver em Cristo Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos. Amém.